Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Corte e hoje nós vamos falar de Frozen 2. Finalmente, Frozen 2 saiu! Depois de todos os trailers, especulações, a gente finalmente tem o filme aí para assistir. Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, ele foi lançado em novembro. E aqui no Brasil, ele finalmente está chegando às telonas agora, essa semana. No dia 2 de janeiro, Frozen 2 estreia por todo o Brasil. A gente já não aguentava mais esperar e estava super ansioso para ver essa nova história com a Anna e a Elsa. Eu assisti o filme e vim aqui contar para vocês o que eu achei. Eu achei Frozen 2 um filme muito bonito, principalmente visualmente. Eu achei que ele tem cenários incríveis, os figurinos dos personagens e até os personagens em si. A Disney vem cada vez melhorando mais o seu CG e a sua tecnologia para fazer as animações. Cada filme que sai, um é mais bonito do que o outro. E Frozen 2, eles conseguiram fazer essa mistura de natureza e magia que a história do Frozen já trazia, mas agora numa escala ainda maior, principalmente por causa da Floresta Encantada. Frozen é um filme que eu gosto muito, eu adorei conhecer as irmãs e todos os outros personagens e fiquei super animada quando eles falaram que ia ter uma sequência. Logo quando os primeiros trailers foram saindo, a gente já pôde perceber que o Frozen 2 traria os nossos personagens sob uma nova ótica, uma nova luz, que seria um filme um pouco diferente do primeiro. Eu achei que realmente ele é um filme mais corajoso e até um pouco mais adulto do que o primeiro. Ele trata de alguns temas e ele levanta algumas coisas que são um pouco mais pesadas e outras que a gente até nunca pensaria em ver num filme de princesa da Disney. Eu gostei da onde eles levaram os personagens da Anna e da Elsa, pro desfecho que eles deram para cada uma delas e pro crescimento que elas tiveram desde o primeiro filme. Aqui no final desse filme a gente já consegue perceber que eles fecharam a história. Provavelmente Frozen não vai ter uma nova continuação, assim espero. Porque eu achei que eles fecharam o filme de uma forma boa, de uma forma satisfatória e que não faria muito sentido trazer novamente esses personagens para uma outra coisa. Eu acho que talvez aqueles curtas que a gente teve entre os dois primeiros filmes, talvez uma série paralela animada, isso talvez sim seria muito legal da gente continuar vendo a vida desses personagens. Mas acho que um outro filme, uma outra sequência não teria muito porquê, não teria um motivo. Frozen 2 ele foi marketado e anunciado como um filme que traria todas as respostas para as nossas dúvidas durante o primeiro filme. Eu fiquei super ansiosa com isso. Durante todo esse ano e todo momento em que iam saindo trailers, iam vazando algumas informações, a gente começava aqui a criar teorias, eu lia teorias de outras pessoas, tudo isso pensando nisso, de resolver essas questões, de saber o que realmente aconteceu com os pais da Anna e da Elsa, da onde vêm os poderes da Elsa, por que só ela tem poderes e a Anna não, aonde que isso iria levar os personagens. E eu acho que infelizmente o Frozen 2 não conseguiu responder essas perguntas. Na verdade, eu saí do filme com muito mais dúvidas e perguntas do que quando eu entrei. Eu acho que eles tiveram muitas ideias boas, eles quiseram trazer uma mitologia maior e trazer mais magia e uma coisa nova para esse filme, que eu achei super legal, super interessante, mas ao mesmo tempo parece que ou eles não tiveram tempo ou não souberam como desenvolver esse filme e essas ideias aqui. Eu senti durante todo o filme que parece que ele foi feito meio correndo, meio que às pressas. A gente tinha várias coisas ali que eram jogadas, que eram apresentadas, mas que ou não serviam para nada, ou depois não tinham realmente um desfecho satisfatório, ou um real motivo para existir ali na história. E isso é uma coisa que me incomodou muito nesse filme. Apesar de ter sim gostado do filme, eu tô doida para ir de novo assistir. Eu gostei muito das músicas, achei as músicas muito bonitas, muito fortes, mas eu acho que tem muita coisa aqui que podia ser melhorada, tanto coisas que eles poderiam ter tirado do filme, quanto coisas que eles poderiam ter acrescentado. Assistindo os trailers e os teasers que foram saindo, a gente percebe que tem muita coisa ali
que não entrou no filme final. Parece que durante toda a produção do filme, eles foram tendo várias ideias e foram criando caminhos diferentes de por onde a história poderia seguir. E no final eles acabaram ficando meio sem tempo, tiveram que pegar um pouquinho de cada um e juntar tudo numa história só. Uma outra coisa que me incomodou muito é que o filme só tem 1h30, assim como o primeiro. Que eu acho que é um tempo bem curto e faz o filme ser muito corrido. Você tem muito essa sensação de que tudo está acontecendo muito rápido e que as coisas estão se atropelando e não dá nem tempo da gente ter a reação dos personagens para cada um daqueles eventos. Em menos de meia hora de filme, a gente já tem 3 músicas iniciais e a gente já tem os personagens principais lá na Floresta Encantada, que na minha cabeça era para ser um lugar em que eles chegariam com uma jornada maior, em que eles teriam um pouco mais de trabalho e dificuldade para conseguir chegar e entrar. Assim como a gente tem a Anna e o Kristoff tentando chegar até o castelo da Elsa no primeiro Frozen. Voltando rapidamente às músicas, eu disse que eu gostei bastante delas. A trilha sonora já tinha sido liberada no Spotify e no YouTube, tanto em português quanto em inglês. Eu achei as 2 músicas novas da Elsa sensacionais, eu gostei bastante. Mas a minha preferida foi Show Yourself, que é a segunda que ela canta mais no final do filme. Eu adorei a música da Anna, que finalmente ganhou um solo, The Next Right Thing. Eu achei uma música super forte, super emocionante e não é algo que eu esperaria ver de uma princesa da Disney. Toda a cena no filme em que essa música é apresentada é uma cena muito mais pesada e muito mais emotiva e emocional, e a gente tem ela se sentindo derrotada e realmente sem saber o que fazer e sem rumo. E ela vai cantando a música para si mesma para tentar se reerguer e continuar seguindo em frente. Eu vou continuar comentando mais um pouco aqui do início do filme, de algumas coisas, sem tentar dar muitos spoilers, e depois eu entro mais na parte em que eu realmente falo das cenas, do final e de coisas assim com spoilers. Eu aviso vocês para quem ainda não tiver assistido o filme. Além dessas músicas principais das nossas 2 personagens favoritas, tem também uma música da mãe da Anna e da Elsa, da Rainha Iduna, que é tipo uma canção de niná, que eu achei muito bonita e eu gostei bastante. Ela é dublada em inglês pela Evan Rachel Wood, que é uma atriz que eu gosto muito, e fiquei super feliz de ver ela nesse papel, mesmo que rapidinho. Mas a gente tem aí umas outras músicas que, apesar de eu ter gostado, eu achei que não se encaixaram tão bem no filme e até meio que só estão ali fazendo a gente perder tempo, que são a música do Olaf, em que, apesar de ser uma cena legal, em que a gente vê ele interagindo com a Floresta Encantada e com os espíritos, mesmo assim não é uma cena que faça o filme andar pra frente e que tá realmente contribuindo pra história. Pra mim teria sido bem melhor se eles tivessem cortado essa cena e essa música e continuado e adicionado outras coisas que faltaram no filme. A gente tem também 2 músicas do Kristoff, uma que é uma pequena repetição e continuação do Rangers Are Better Than People, que ele canta com Sven, e a outra que é a primeira música solo do personagem, Lost in the Woods. Eu gostei bastante dessa música dele, eu gostei do que eles fizeram com ela, em que aqui nesse filme a gente tem o Kristoff muito falando sobre amor e falando sobre o sentimento dele com a Anna e sobre o relacionamento deles. E essa música é isso, é ele ali, sofrido e falando sobre essas coisas. E é muito legal ver um personagem masculino falando sobre essas coisas, principalmente num filme tão grande quanto o Frozen, que vai atingir milhares de crianças ao redor do mundo. Apesar de a cena no filme eu ter achado hilária, extremamente engraçada e divertida, em que eles meio que criam um videoclipe de boy band dos anos 80 e 90 pro Kristoff. É legal, é divertido de assistir, mas também não é uma música que acrescenta pra história e que faz o filme andar. Eu achei que esses 3 personagens, o Olaf, o Kristoff e o Sven, foram meio que desperdiçados nesse filme. Eles estão ali, eles ajudam a Anna e a Elsa na jornada deles, mas tem muitos momentos que eles meio que só atrapalham e estão ali só enchendo cena e tirando da gente outras coisas importantes que poderiam estar sendo passadas no filme. Além deles, tem outros personagens também que eu achei aqui que foram desperdiçados, ou por não terem tempo de tela suficiente, ou por simplesmente não fazerem nada com eles. Como a gente tem os pais da Anna e da Elsa, a Rainha Iduna e o King Agnar,
em que desde lá do começo, quando começaram a falar do filme e sair trailer, todo mundo ficou nessa especulação e nessas teorias de que finalmente a gente ia aprender mais sobre o passado deles, de se eles teriam algum motivo, alguma coisa envolvida com os poderes da Elsa, se algum dos dois já teria tido poderes. E aqui o filme começa logo com eles, quando as meninas ainda são crianças, em que eles estão sentados com ela no quarto, conversando e contando algumas coisas. E essa cena é legal, em que a gente tem logo essa introdução da tribo dos Northuldar e do que aconteceu entre a Arendelle e esse pessoal da floresta, porque que naquele momento a floresta não pode mais ser acessada e tá meio que fechada para sempre. Mas depois disso eles não voltam mais no filme e também não servem mais um propósito muito maior. A mãe delas, a Rainha Iduna, tava todo mundo esperando que seria uma personagem que teria muito mais voz e muito mais presença nesse filme, também me deixou a desejar. Lá no início, depois dessa parte que o pai conta sobre isso, tudo que aconteceu, ela tem a canção de Niná que ela canta para as meninas, em que ela fala sobre esse rio congelado, esse lugar mágico e místico que supostamente guarda todos os segredos do passado. E depois disso ela volta ali no final, meio como uma aparição, meio como que uma voz, mas ao mesmo tempo eu esperava mais, eu queria saber mais sobre essa personagem. Eu fiquei com muitas e muitas dúvidas sobre ela, que eu vou voltar a comentar daqui a pouco no vídeo. Além dos dois, a gente tem alguns outros personagens novos que são essa tribo dos Northuldar, que são essa tribo meio indígena e que vive na Floresta Encantada, que eu também estava super ansiosa e super animada para ver e conhecer, mas infelizmente também eles basicamente não fazem nada no filme, só meio que aparecem ali e estão em segundo plano. Logo depois que os nossos personagens principais chegam na floresta, eles são apresentados para essa tribo, eles falam de por que eles estão ali. A gente vê que existe sim uma ligação com a mãe das meninas, com a Rainha Iduna, mas fora isso eles não fazem muito mais nada e eu gostaria muito de ter visto mais sobre aquela tribo, aquele povo e entendido melhor a cultura e toda essa relação deles com a floresta e com os espíritos mágicos. Nesse mesmo cenário a gente tem também os antigos guardas de Arendelle que ficaram presos na floresta depois dessa guerra entre os dois povos. E a gente tem o Tenente Matias, que também é um personagem novo que a gente já tinha comentado antes nos nossos outros vídeos sobre Frozen. E ele eu achei um personagem engraçado. Ele é um personagem que ele reage muito às coisas. E ele tem um jeito, apesar de ser um guarda e ter aquela coisa de ser contido e tá sempre sério ali no dele, ele também ri e sabe se divertir e reagir ao mundo ali em volta. Eu achei ele legal, ele tem uma interação maneira com a Anna, mas também poderiam ter explorado um pouco mais esses personagens que ficaram mais de 30 anos presos dentro de uma floresta, sem ver a família, sem saber o que estava acontecendo no reino deles. E eu achei que isso faz com que algumas coisas do filme meio que passem despercebido pelos personagens ou que são consertadas e ajustadas de uma maneira muito rápida. Você não tem isso de ver o personagem passando por aquele momento ou sentindo uma certa emoção, porque simplesmente não tem tempo de nada disso acontecer. Agora eu vou entrar na parte de total spoilers, então se você ainda não assistiu o filme ou não quer saber de nada disso, vai lá no cinema correndo assistir e depois volta aqui pra terminar. Voltando ao que eu tinha comentado sobre a Rainha Iduna, eu tava esperando muito mais dessa personagem e eu fiquei com muitas dúvidas em relação a ela, principalmente o relacionamento dela com o rei. Aqui nesse filme a gente comprova que ela era aquela menininha que a gente viu lá no trailer e que o menininho era o rei, mas eu fiquei meio confusa com a ordem cronológica do relacionamento deles. Porque pelo que eu entendi, quando o rei tá contando do que aconteceu entre os Northuldar e o povo de Arendelle, ali tinha sido a primeira vez que ele tinha ido até a floresta e foi quando ele viu a Iduna meio que de longe e logo depois começou a guerra e ele ficou desacordado e foi salvo por alguém que ele não sabia quem. Depois disso, parece que ali em Arendelle que eles realmente vão se conhecer e vão criar o relacionamento deles até virarem o rei e a rainha. Porém, pelo trailer e em algumas outras cenas que tinham saído, a gente tinha visto os dois nessa idade mais jovem na floresta ou em outros lugares juntos convivendo e a gente via o espírito do vento passando junto ou brincando com eles.
Mas como que o espírito estaria ali se eles já estavam em Arendelle e a floresta tinha sido fechada pela neblina? Ou eles se conheceram antes daquela vez que ele foi na floresta, mas aí não foi dito no filme? E se eles se conheciam antes, como que ele não ia saber que ela era uma Northuda? Então eu achei que assim, ficou bem confuso isso. Também quando a Anne e a Elsa chegam lá na floresta e elas ficam descobrindo que aquele chale da mãe delas é da cultura Northuda. Tipo, cadê a família dela? Não sobrou ninguém ali que era da família dela. Eu tava super esperando que aquela senhora principal e os outros dois meninos seriam da família da Rainha Iduna, mas em nenhum momento eles dão a entender isso. Eles só falam que aquele chale era de um dos clãs mais antigos da tribo. Mas, tipo, morreu todo mundo? Ela era a última que tinha sobrado? Em um momento também a gente fica sabendo dessas coisas. Então eu achei que, tipo assim, ficou bem confuso. Eles poderiam ter explorado muito melhor toda essa parte do Northuda e da relação da rainha com essa tribo e das meninas, né? Com essa nova tribo, essa nova família que elas teriam descoberto ali. Uma outra coisa também que me deixou com muita dúvida e até um pouco assim incomodada foi que tem a ver com a voz que a Elsa ficou ouvindo durante todo o filme. Tanto na música que ela canta do Into the Unknown, quanto na canção de Niná que a rainha canta. E elas falam sobre essa voz de uma siren, uma sereia. E aí eu fiquei meio sem entender que se essa voz que a Elsa está ouvindo seria dessa outra criatura, dessa sereia, dessa siren, ou se seria realmente a voz da mãe dela. Porque lá no final, quando ela chega no rio congelado, pela música do Show Yourself, pelo que a música diz e pelo que está acontecendo ali, me deu a entender de que era a própria mãe que a estava chamando até aquele lugar. Então eu fiquei com essa dúvida aqui na minha cabeça. E também porque os outros espíritos também escutam a voz. Então se fosse a mãe da Elsa, faria mais sentido que só ela estivesse escutando. E aí estão chamando ela lá para esse lugar, que tecnicamente ele vai contar para ela tudo de por que ela tá ali, né? Por que ela existe e tem esses poderes. E quando ela chega lá, ela só descobre que ela é o quinto espírito, mas em nenhum momento eles explicam de por que ela tem os poderes de gelo realmente. Porque se ela é para ser esse quinto espírito, se ela é para ser essa ponte entre os espíritos mágicos e a floresta e os humanos, por que ela tem que ter os poderes de gelo especificamente? Por que não um outro poder de um dos 4 elementos ou um outro poder especial que meio que juntaria tudo? Eu achei que também ficou bem confuso esse final. Eu gostei muito dessa cena do Show Yourself, dessa parte que ela entra lá no rio congelado, então tem essa nova transformação, né, dela fisicamente e da roupa, e ela vai vendo ali nas paredes de gelo em vários momentos da vida dela. Eu achei que ficou muito bonito, ficou muito bem feito, ficou tipo poderoso, ficou um momento, ficou tipo o Let It Go que a gente tem, esse momento dela se libertando aqui, a gente tem isso novamente. Mas ainda me deixou com essas coisas que me incomodaram e que eu acho que não foram realmente tão bem explicadas. Assim como isso de ela ser o quinto espírito, o que realmente é o quinto espírito? Eles falam que é para ser essa ponte, mas então antes já existia um quinto espírito ou não existia? Porque tecnicamente antes, quando o pai das meninas ainda era novo e a floresta estava aberta, os espíritos estavam em harmonia e estavam convivendo super bem ali com os Northuda e com o povo da floresta, até que depois da guerra eles se rebelaram e tudo aquilo aconteceu. Naquela época existia um outro quinto espírito, até fiquei pensando que se talvez a rainha Iduna não tivesse sido esse quinto espírito e por ela ter saído da floresta e salvado o rei Agnar, fez todos os outros espíritos entrarem em desarmonia. E aí ela foi ter a filha, que seria o novo quinto espírito. Mas não sei, eu realmente acho que faltou muita explicação nesse filme. Se eles venderam Frozen 2 pra ser o filme que explica tudo, pra ser o filme que vai trazer as respostas, pra mim eles não entregaram nenhuma das respostas que a gente tinha lá no primeiro Frozen, e eles só acrescentaram mais e mais dúvidas na minha cabeça. Ainda nessa cena do Show Yourself, logo depois do final da música, a gente tem a Elsa andando ali entre várias meio que esculturas de gelo, mostrando momentos da vida e do passado dela, até quando ela vê o avô conversando e falando sobre o ataque que ele estava planejando aos Northuda. Logo nessa parte a gente vê que a Elsa quer saber mais, quer entender o que é aquilo, e ela vai meio que para uma nova sala, um outro lugar ali do rio congelado, que é quando ela
começa a se afogar, que é o que dizia na canção de Niná da Mãe. Se você for longe demais, você vai se afogar. E aqui, né, ao invés de se afogar, a gente tem ela meio que sendo congelada. Mas eu também, pra mim, não ficou claro de por que saber desse segredo é ir longe demais pra ela. Porque pra mim, ela saber desse segredo é o que realmente faria essa nova harmonia entre os dois povos, entre os Northwood e Arendelle, que estão há 30 anos achando que um atacou o outro primeiro sem realmente saber o que aconteceu. Então, ela saber desse segredo, ela saber que foi o avô dela que arquitetou tudo isso e que foi o primeiro a atacar, faria um bem, né? Estaria ajudando a todo mundo. Então, por que exatamente isso seria o se afogar, o ir longe demais? E não foi aquele lugar que estava chamando ela, que estava querendo contar para ela o que tinha acontecido? Porque que então, exatamente ali naquele momento, eles falaram, chega, isso aqui você não precisava saber, então a gente vai te matar. Sabe? Pra mim, realmente, eu acho que eles só queriam que em algum momento a gente tivesse isso da Elsa sofrendo alguma consequência, pra gente poder ter a música da Anna e ter essa resolução dela com esse medo dela de ser sozinha e de estar solitária. E aí eles acabaram, então vamos colocar que ela soube o segredo, então é agora que ela vai ali morrer e ser congelada, e a gente aproveita e mata o Olaf junto para dar um pouco mais de carga dramática e fazer a Anna estar realmente sozinha nesse novo mundo e nesse lugar diferente que ela não conhece. Eu gostei muito dessa resolução da Anna, disso, de ela ter que enfrentar o seu maior medo, que é estar sozinha, que seria ali perder a irmã, perder o melhor amigo. Ela meio que já tinha perdido o Kristoff, que ele tinha ficado perdido na floresta sem ela saber, e até que ela ali se encontra completamente sozinha, e a gente vê ela novamente passando por um momento de luto, e a gente tem a música solo dela, que eu realmente achei incrível, e achei um momento muito bonito no filme, muito pertinente, muito pesado, e que, como eu disse, eu não esperaria ver num filme de princesa da Disney. Eu achei muito legal que o Frozen 2 ele teve essa coragem de trazer algumas coisas e trazer novos elementos para esse filme de princesa, que agora cada vez mais a gente vê as princesas sendo guerreiras, as princesas sendo quase super heroínas, lidando com vários temas mais relacionados ao mundo adulto e mais pesadas. E eu acho que a partir de agora a gente vai cada vez mais ver isso nos próximos filmes e nas próximas princesas da Disney. Como eu disse, eu gostei desse filme. Eu achei ele visualmente incrível. Eu gostei das músicas, eu gostei principalmente da Anna e da Elsa e pelo que elas tiveram que passar. O filme poderia ter sido muito melhor. Eles poderiam ter desenvolvido muito melhor todos os personagens. Eles poderiam ter desenvolvido melhor toda essa mitologia, toda essa nova cultura. Os 4 espíritos, que pra mim não fez sentido nenhum de por que cada um deles tem uma forma diferente. Por que o da água é um cavalo que tá sempre na forma de cavalo? Por que o do vento é só um ventinho com folhas? Por que o do fogo é essa salamandrinha? E por que o da terra, ao invés de ter uma representação, né, só que nem os outros têm, na verdade são vários goblins de terra? Pra mim, isso ficou muito jogado. Eu não sei, parece que só não tiveram tempo de desenvolver todas essas coisas. E isso pra mim me incomodou muito nesse filme. Eu esperava muito mais dele. E eu acho que a franquia Frozen e esses personagens que a gente passou a gostar tanto mereciam muito mais. Então, se você ainda não foi assistir, vai sim assistir, vale muito a pena. Mas eu acho que no todo foi um bom fechamento para essa franquia, para esses personagens. Eu espero que tenha sim sido um fechamento, como dá a entender no final do filme, quando a gente tem a Elsa vivendo na floresta como quinto espírito e a Anna virando a nova rainha de Arendelle e prestes a se casar com o Kristoff. Eu pretendo trazer mais conteúdo sobre Frozen 2 aqui no canal, então fica ligado se você gosta. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos. Deixa um like aí embaixo e comenta pra mim o que você achou de Frozen 2. Se te surpreendeu, se pra você também foi um pouquinho decepcionante, o que você acha que poderia ter melhorado, o que você acha que foi perfeito, qual foi a sua música favorita, me conta aí pra gente poder continuar conversando nos comentários. E também me segue nas minhas redes sociais.
Um beijo e até a próxima. Tchau!